Que privilégio nós temos de agora abrir a palavra de Deus, e eu convido a igreja a abrir a palavra de Deus comigo no Evangelho, segundo nos escreveu Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 12, nós lemos a partir do versículo 13, Evangelho de Marcos, capítulo 12, a partir do versículo 13, nós lemos até o versículo 17, Evangelho de Marcos, 12, 13, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre lealdade. Aonde está a nossa lealdade? A quem nós somos leais? Marcos capítulo 12, a partir do 13, eu creio que todos encontraram, diz assim a palavra de Deus. Mais tarde enviaram a Jesus alguns dos fariseus e dos herodianos para o apanharem em alguma coisa que ele dissesse. Estes se aproximaram dele e disseram: Mestre, sabemos que és íntegro e que não deixas influenciar por ninguém, porque não se prende à aparência dos homens, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. É certo pagar imposto a César ou não? Devemos pagar ou não? Jesus, porém, conhecendo a hipocrisia deles, perguntou: Por que vocês estão me pondo à prova? Tragam-me um denário para que eu o veja. Eles lhe trouxeram a moeda e ele lhes perguntou: De quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam ele. Então Jesus lhes disse: Deem a César o que é de César e deem a Deus o que é de Deus. E ficaram atônitos, admirados com ele. Palavra de Deus. Senhor, nós te louvamos pela sua palavra. E agora pedimos ao Senhor iluminação do teu Espírito, para que nós possamos entender a sua palavra. Deus, clamamos a ti que o Senhor venha falar, através dessa mensagem, da exposição do Evangelho, para que o teu povo seja abençoado, alimentado e transformado, mas para que o seu nome seja feito grande, para que Jesus venha ser exaltado e conhecido no nosso meio. É a nossa oração, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém e amém. Como sempre, uma coisa que eu tenho tentado ensinar à igreja, todas as vezes que nós lemos um texto, nós precisamos entender o contexto do que nós estamos lendo. Se nós tentarmos isolarmos a leitura bíblica, se nós tentarmos isolarmos os textos bíblicos, tratando cada um individualmente, a Bíblia nunca vai ser entendida por nós. Então, como nós temos andado no Evangelho de Marcos, essa é a importância de nós andarmos de passagem atrás de passagem, perícope atrás de perícope. A importância disso é para que nós possamos entender os textos dentro do seu contexto. E como vocês já têm visto, semana após semana que nós temos exposto o livro de Marcos, nós precisamos aqui entender o contexto, o que está acontecendo, por que Marcos ele registra essa história nesse momento do ministério de Jesus. Se você se recorda das últimas semanas, nós vimos que Jesus no capítulo 11, a partir do versículo 1, ele entra de maneira triunfante. Essa é a última semana do ministério de Jesus, isso é muito importante, a semana da Páscoa, a semana em que Deus vai cumprir em Cristo todo aquele simbolismo da Páscoa. A Páscoa apontava para ele, para Cristo. Então é a última semana do ministério de Jesus. Jesus ele entra com a multidão triunfante, aclamado pela multidão: Hosana ao rei que vem em nome do Senhor, Hosana ao filho de Davi. E depois, a partir do versículo 12, nós temos a purificação do templo, a maldição da figueira, que representava uma condenação à nação de Israel, que não dava frutos. Era uma nação que estava lá, que tinha folhas, mas não tinha frutos. Depois disso, eles perguntam, os fariseus, os mestres da lei, perguntam para Jesus: que autoridade que você tem para fazer isso? Fazer o quê? Entrar no templo e quebrar lá tudo, e falar que eles não podem fazer isso? De onde vem a sua autoridade para fazer essas coisas? E Jesus ele responde com uma pergunta. Eu vou responder se vocês me disserem uma coisa: da onde que vem a autoridade de João Batista? E aí, com essa contra-pergunta dele para eles, ele vai dissipar todo tipo de
a pergunta contra ele. Por quê? Porque ele vai apontar e deixar muito claro que o problema e que a vontade deles, que o medo deles é com relação aos homens, que eles têm mais medo dos homens do que de Deus. Com essa resposta deles, ele vai mostrar que eles, apesar de saberem da verdade de João Batista, eles não o reconhecem. Então eles vão deixar em paz, porque eles entendem a pergunta de Jesus, e se eles responderem de qualquer maneira, eles estão numa cilada, ou pelo povo, que pode apedrejar eles, ou contradizendo aquilo que eles sabiam que era verdade, que João Batista era um homem de Deus. Então eles deixam Jesus para lá, e vão embora. Isso tudo aqui agora, vai fazer então, vai nos levar ao que nós estamos lendo aqui hoje. E as próximas passagens que nós vamos ler, a partir do versículo 13 ao 34. Porque agora eles queriam prender Jesus, eles queriam matar Jesus. Como eles não conseguem fazer isso, porque eles não conseguem expor Jesus como um falso mestre, que é essa a intenção deles, eles vão adotar uma outra estratégia. E a outra estratégia, a partir do versículo 13 aqui, de novo, até o versículo 34, são 3 controvérsias que eles vão apresentar. Se você notar comigo, se você tiver com a sua Bíblia aberta aí, a partir do versículo 13, nós temos aí: mais tarde enviaram Jesus a alguns fariseus e herodianos. A próxima passagem, versículo 18, depois os saduceus. A próxima passagem depois dessa, versículo 28, um dos mestres da lei. Então aqui nós temos, note a genialidade de Marcos nesse relato. Não são perícopes, não são passagens jogadas ao acaso. Isso aqui não é livre exercício da razão de Marcos, em falar, eu estou registrando o que Jesus discutiu com um, com o outro. Para nós pode até parecer isso, mas tem uma genialidade narrativa aqui. Marcos, ele quer mostrar que Jesus está sendo testado por toda a área da teologia, por todo o campo do saber teológico, representado pelos fariseus, representado pelos saduceus, representado pelos mestres da lei. Esses 3 grupos são os grupos que compunham o sinédrio israelense, o sinédrio judeu. É a nata da teologia. São aqueles que deveriam guiar o povo. Então não é por acaso que nós temos os fariseus, os saduceus e os mestres da lei. E cada um deles aqui vai apontar para um lado que eles concordam, ou para um lado que é muito importante para eles. Porque a pergunta dos fariseus aqui, como nós vamos ver, a pergunta deles aqui, é uma questão que para eles é muito significativa, que é a questão de pagar tributo para César, para o império, é ser escravo de uma nação pagã. Eles querem pegar Jesus, mas a presença dos herodianos, que são um grupo político, vai mostrar que ele não está sendo apenas testado religiosamente, mas politicamente. Agora, os saduceus vão, nas próximas semanas, nas próximas passagens, nós vamos ver que os saduceus, que eram os liberais do tempo de Jesus, que não acreditavam em céu, em inferno, em vida após a morte, eles querem saber o quê? Eles querem testar Jesus naquilo que eles não acreditam. Aí eles vêm com a pegadinha: casou com 7 homens, de quem que ela vai ser esposa na próxima vida, que eles não acreditavam, aliás. Aí Jesus, ele vai lá e destrói com o argumento deles. Aí depois disso, nós temos os mestres da lei. Os mestres da lei são os escribas, como Esdras. E todo o judaísmo do segundo templo, ele nasce com Esdras. E existe uma importância para ele na precisão da interpretação da lei. Então o que eles perguntam para Jesus? Aonde eles querem pegar Jesus? Na interpretação da lei. Jesus, qual que é o maior dos mandamentos? Eles querem pegar Jesus, mas o que nós vamos ver aqui nessas 3 passagens? Que quanto mais eles tentam pegar Jesus, quanto mais eles tentam desacreditar a autoridade de Jesus, porque é isso que Jesus está mostrando aqui para nós, é isso que Marcos quer deixar claro para mim e para você. A partir do capítulo 1, toda a questão, até o capítulo 8, versículo 39, toda a questão é: Jesus tem autoridade. Autoridade sobre quem? Sobre tudo. Jesus tem autoridade sobre o mundo espiritual. Jesus tem autoridade sobre as enfermidades. Jesus tem autoridade sobre a natureza. Jesus tem autoridade sobre a morte. Desde o capítulo 1 ele está mostrando isso. Capítulo 8, versículo 39.
mas ele não é o Messias esperado pelos judeus. Ele é um Messias completamente diferente. Aí eles estão agora perguntando para ele, da onde vem essa autoridade? E ele fala, não vou responder, mas ele não responde diretamente, agora ele vai responder através dos testes que eles estão fazendo. Eles vão testar Jesus, na política, na religião, em todas as áreas, e Jesus vai deixar muito claro quem ele é, e de onde vem a sua autoridade. Não vem de homens, ela vem do alto, porque ele é Deus, o Filho do Deus vivo. É isso que esse texto está mostrando, é por isso que nós precisamos entender o contexto de tudo isso aqui, porque senão a gente vai lendo as passagens, e legal, Jesus discutiu com o fariseu, Jesus discutiu com o saduceu, Jesus discutiu com o mestre da lei, é isso que Marcos quer mostrar? Não, quer mostrar a genialidade de Jesus em responder a todos os questionamentos levantados por toda a classe religiosa e política do seu tempo, e mostrar de onde que vem a autoridade dele. Ele não é um mestre comum, ele é completamente outro. E é isso que nós vemos então, hoje e nas próximas semanas. Agora, a partir do versículo 13, e há uma grande ironia, nesse texto todo aqui, Marcos, que ele gosta muito de usar desse artifício, a ironia. E existe logo no versículo 13 uma grande ironia. Qual que é a ironia do versículo 13? Mais tarde enviaram a Jesus alguns dos fariseus e alguns dos herodianos. E por que é isso aqui uma coisa que deveria saltar aos nossos olhos? Porque que nós temos os dois grupos religiosos do tempo de Jesus, ou o grupo religioso e o grupo político. Nós temos aqui a extrema direita do tempo de Jesus e a extrema esquerda do tempo de Jesus. Traduzindo isso para o nosso tempo, democratas e republicanos. É isso que a gente tem aqui. Quem são os extrema direita? Os extrema direita são os fariseus, são os zelotes. São essas pessoas que não suportavam Roma, que esperavam e tinham grande expectativa com relação ao Messias que viria. Vai vir um Messias, ele vai nos livrar de Roma. Ele vai ser um grande guerreiro, como Davi era um grande guerreiro, e vai trazer grande glória para o reino de Israel mais uma vez. E vai nos libertar. Ele vai ser um grande revolucionário, um grande guerreiro, um grande rei. Porque nós não suportamos esses pagãos romanos. Eles queriam liberdade. Aí nós temos a extrema esquerda. Quem é a extrema esquerda? São os saduceus e os herodianos. Os saduceus, um grupo religioso, eles eram um grupo que coordenava e controlava o templo. O templo era governado pelos saduceus. Todo aquele sistema de troca de moeda, de venda de animais, toda aquela podridão do templo era carregada e feita pelos saduceus, que eram o povo do tempo de Jesus, para nós hoje, os liberais, os teólogos liberais. O que é um liberal, um teólogo liberal? Um teólogo liberal é um cara que ensina teologia, que está num seminário de teologia, que dá aula de teologia, mas que não acredita na Bíblia, que não acredita no céu, que não acredita no inferno, que isso aqui para ele é só um livro. Isso é um teólogo liberal. É o liberalismo que matou o evangelicalismo, o cristianismo na Europa. É o liberalismo teológico que matou o cristianismo nesse país. Porque eles abandonaram isso aqui. Isso aqui não é mais regra de fé e prática, isso aqui não é verdade absoluta. Isso aqui contém erros e não é a palavra de Deus. É um livro antigo, um livro velho. É só isso que é. Esses eram os saduceus do tempo de Jesus. Não tem céu, não tem inferno, não tem mais nada disso. Então nós temos esses dois grupos aqui. Os herodianos, os saduceus, extrema esquerda. Nós temos fariseus, zelotes, grupos religiosos, mestres da lei, extrema direita. O que é importante entender aqui? É que tanto um quanto o outro, agora eles se reúnem. Para aquele ditado, qual é um ditado bem conhecido, que é: o inimigo do meu inimigo é meu amigo. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então eles são inimigos ferrenhos, tanto herodianos quanto fariseus. Eles se odeiam de morte. Mas eles entendem uma coisa: esse Jesus, ele é um perigo, tanto para a religião quanto para a política. Eles não queriam, os herodianos, um Messias que vai desfazer o status quo. Eles não vão querer um Messias que vai clamar algum trono. Ele não quer um Messias que vai causar uma revolução política, porque eles vão correr o risco de perder
a influência política deles, que vem de Herodes. Esses homens, esses herodianos, são judeus que apoiavam Herodes. São judeus que eram simpatizantes do reino de Roma, do Império Romano. Então eles não querem nenhum tipo de bagunça nessa área. Nós estamos bem do jeito que nós estamos, porque se esse Messias aparecer, a gente perde nossa influência política. A gente vai ser destronado. Aí nós temos o outro lado, nós temos os fariseus. E a preocupação deles é, nós não queremos perder a nossa influência religiosa. Nós não queremos esse novo mestre da lei aí, esse novo mestre que com essas interpretações malucas dele, para desfazer o quê? Para desfazer a nossa autoridade. Então eles se reúnem, os opostos aqui que se reúnem para combater Jesus. Eles se odeiam, mas o inimigo do meu inimigo é meu amigo. E aqui é a primeira ironia desse texto de Marcos. Marcos quer deixar quer ter certeza que você entende isso aqui. Que você entende que dois inimigos estão se juntando contra Jesus, religiosamente e politicamente. Então Jesus está sendo testado religiosamente e politicamente. Agora, versículo 14, estes se aproximaram dele e disseram, mestre, olha como eles chegam para Jesus, mestre, a bajulação que vem a seguir, sabemos que és íntegro, e que não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens, mas ensina o caminho de Deus conforme a verdade. Antes de fazer a pergunta para Jesus, eles chegam com bajulação. Toma muito cuidado, gente, com quem fica te bajulando demais. Fica muito cuidado com gente que fica aí, né, com todo respeito, puxando seu saco. Porque eles estavam fazendo a mesma coisa com Jesus aqui, mas eles têm um intuito, que é pegar Jesus. Eles não são respeitosos com Jesus. Eles odeiam Jesus, eles querem matar Jesus. Eles precisam de uma brecha para isso. E eles chegam para Jesus, mestre, nós sabemos que tu és um homem íntegro, é um homem de Deus, mas que homem de Deus, que ensina a verdade, que não se importa com a aparência dos homens. Mas eles não são verdadeiros em nada disso aqui que eles falam. Tudo isso que eles falam, e essa é outra ironia do evangelista Marcos aqui, a outra ironia, tudo isso que eles falam é verdade sobre Jesus? É verdade sobre Jesus. Tudo que eles falam sobre Jesus é verdade, mesmo que eles não aceitem, mesmo que eles não estejam falando com o coração. E Jesus vai usar exatamente as palavras deles, exatamente isso que eles acabaram de falar dele, para pegar eles na sua própria armadilha. Ele vai destruir o argumento deles, afirmando aquilo que eles acabaram de dizer, porque ele não se importa com a aparência de ninguém, ele não se intimida com governos e com líderes religiosos, ele não tem medo de ensinar a palavra de Deus, ele é íntegro, ele é justo, ele é santo em tudo que ele faz. E ele vai responder, e ele vai desafiar. Na resposta dele, ele vai, é verdade, mesmo que vocês não estão falando a verdade de coração, essa é uma verdade. E aí, Jesus ele vai fazer exatamente isso que eles estão falando, com a resposta que ele vai dar. Mas para a gente poder entender a resposta que ele vai dar, eles vão perguntar para Jesus, é certo pagar imposto a César ou não? Mas existe uma ênfase aqui, isso aqui você não pode, a Bíblia não repete coisas à toa, gente. A Bíblia não coloca a mesma pergunta duas vezes por nada. Se tem repetição aí, tem alguma coisa acontecendo, é algo importante. Então, é certo pagar imposto a César ou não? Devemos pagar ou não? Mas eles acabaram de perguntar isso aí. Eles enfatizam, devemos pagar ou não? É certo ou não? Eles não querem dar uma opção para Jesus. Eles não querem dar um meio de Jesus sair. É sim ou não, Jesus? Não tem como você sair disso. Ou você responde sim, ou você responde não. E como nós vamos ver aqui, eles têm uma armadilha preparada para Jesus nessa resposta. Mas antes, para a gente entender o que eles estão perguntando aqui, o porquê que isso aqui é importante, nós precisamos entender que imposto é esse que eles estão falando. No ano 6
agora, já no tempo de Jesus Cristo, o imperador Augustus, ele começa um método de taxação, de imposto a todo o seu império. Todo adulto deveria pagar esse imposto aqui. Era um imposto de 1 denário por ano. O imposto era uma declaração do privilégio que eles tinham de, como súditos do grande imperador, de serem governados por esse grande reino, por esse grande império. Era então o reconhecimento da soberania de Roma sobre todo o império. Agora você imagina isso na cabeça de um judeu. Era a declaração de que eles não eram autônomos. Era a declaração de que eles eram sujeitos a César. De que quem governava eles era um imperador pagão e não um rei de Israel. Todas as vezes que eles pagavam esse tributo com isso no coração, indignados, porque aquele tributo mostrava que eles não eram livres, aquele tributo mostrava que eles eram escravos de um imperador pagão, que eles eram súditos no império pagão. Era uma afronta para o judeu pagar isso aqui. E no ano que ele foi estabelecido, um galileu chamado Judas o Galileu, ele começou uma revolta, ele entra no templo, ele destrói as coisas, ele quer purificar o templo, e ele quer falar, não ao tributo, nós não nos submetemos a César, nós temos um Deus que governa sobre nós. A rebelião dele acaba rapidinho, porque eles pegam ele e matam ele. Mais tarde, agora no ano aí entre 30 e 40, nós temos um outro galileu chamado Jesus, que entra no templo, que purifica o templo, que clama ser o filho de Davi, o verdadeiro Messias. Agora a pergunta deles aqui é essa, é por isso que nós precisamos entender o contexto histórico disso aqui. Essa é a pergunta deles: Jesus, você é um revolucionário ou não? Você vai trazer liberdade ou não? Essa é a pergunta por trás deles aqui. A pergunta desse imposto é uma pergunta que feria a alma do patriota israelita, que eles odiavam pagar. Mas aí eles vão, então, tentar fazer o quê? Pegar Jesus nessa questão. Pagamos sim ou não? E quais são as consequências da resposta? É por isso que eles enfatizam, sim ou não, Jesus? Você não vem com outra resposta para a gente não. É sim ou não? Se Jesus ele dissesse sim, vamos pagar o imposto, o que ele está falando? Eu sou de esquerda. Vamos pagar. Ele estaria se posicionando do lado de Roma, de César. O que aconteceria com a sua popularidade, com a sua autoridade diante do povo que se sentia oprimido pelo reino de Roma? Ele perderia completamente o seu apoio popular, que era aquilo que já havia prevenido Jesus de não ser morto pelos fariseus antes. Se ele responde sim, ele perde apoio popular, os fariseus matam ele, porque agora ele está na mão dele. Se ele responde não, ele é da direita, mas lembra que a direita odeia ele. A direita aqui está querendo matar ele. Se ele responde não, o problema que ele vai arrumar agora é com Roma, porque ele é um outro Judas Galileu. Então agora ele está em um outro Galileu causando uma revolta aqui e está dizendo não para o tributo. Então Roma o mata. Essa é a armadilha deles. É isso aqui que o texto está querendo mostrar para nós. É isso que Marcos quer deixar bem claro, e é por isso que Jesus diz assim: por que vocês estão me tentando? Por que vocês estão tentando me apanhar? Por que vocês estão armando uma armadilha para mim? Jesus conhece, Jesus não é bobo, Jesus é o Senhor. Ele sabe muito bem o que eles estão tentando fazer com Jesus. Agora, o que agravava tudo isso? E aí nós vemos aqui a maquinação diabólica desses grupos. Lembre-se que eles estão na semana da Páscoa. E a semana da Páscoa é uma semana que comemorava o quê? A libertação do povo de Israel do Egito.
Era a semana que marcava e demonstrava o favor de Deus para com a sua nação, e como eles foram livrados, livres, libertos e transportados da escravidão para a liberdade, para a terra de Canaã. É essa semana que eles estão comemorando. Agora os fariseus e os herodianos sabem muito bem o que essa semana significa para um judeu. Falar desse imposto nessa hora era algo que mexia com o sentimento deles, porque aquele imposto, ele ia diretamente contra aquilo que eles estavam comemorando, a libertação do Egito. Mas nós não somos livres, nós somos oprimidos, subjugados e escravos de um outro governo agora. Então a resposta de Jesus aqui, ela tem que ser muito cuidadosa, porque dependendo da resposta, ele perde completamente o seu apoio do povo, ou ele se encrenca com Roma. Agora ele vai dar uma resposta, e a resposta de Jesus, como sempre, é genial, porque tudo que Jesus fala é genial. Aí a resposta de Jesus, ele vai ser sim e não. E só Jesus pode fazer isso. Sim e não. Por que ele fala sim e não? Lembra da minha pergunta anterior? Jesus, você é um revolucionário? Sim, eu sou um revolucionário. Sim, nós devemos pagar imposto. Sim, mas eu não sou um revolucionário como vocês pensam que eu sou. Eu não sou o tipo de Messias que vocês pensam que eu sou. Eu não vim para trazer um reino passageiro. Eu não vim para libertar vocês de um governo tirano, para que vocês se tornem um governo tirano. Porque não é isso que acontece quando as minorias chegam ao poder? Todas as vezes que acontece uma troca de governo, nós já vimos isso acontecer na história da humanidade milhões de vezes. As minorias hoje são oprimidas, massacradas e mortas. Aí vem uma intervenção de fora. As minorias se tornam então maioria, ou as minorias alcançam o poder. O que elas começam a fazer com aqueles que os perseguiam? Matar, destruir, injustiça. Jesus ele não veio para estabelecer um reino e trocar 6 por meia dúzia. Jesus veio para estabelecer um reino completamente diferente dos reinos humanos. É isso que Jesus veio fazer. Então, sim, eu tenho um partido político, mas ele não é nem de direita nem de esquerda, porque o meu partido político não é desse mundo, é dos céus. Ele vem quebrar todo tipo de paradigma e de modelo que nós seguimos. Ele vem para estabelecer um reino completamente diferente. E aqui nós aprendemos algumas coisas, até aqui nessa passagem, com o tipo de louvor que Jesus não aceita. Qual que é o tipo de louvor que Jesus não aceita? Jesus não aceita o tipo de louvor vazio, sem verdade, sem coração, sem sinceridade. Porque eles chegam para Jesus no versículo 14, como nós lemos, e elogiam Jesus, vão bajular Jesus com palavras da boca para fora, porque eles não acreditam em nada daquilo ali, eles não vivem nada daquilo ali, é só palavra da boca para fora. E muitas vezes, meus irmãos, nós chegamos na igreja e nós dizemos que adoramos a Deus, mas nós estamos adorando da boca para fora. Nós levantamos os nossos braços, nós cantamos, nós falamos, mas lembre-se, Jesus ele olha para o nosso coração. Ele não está preocupado com o seu exterior, ele não está preocupado com a sua mão levantada. É lógico que nós podemos nos expressar em adoração, com mãos levantadas, com palmas, com joelhos no chão, mas Jesus, ele olha dentro. Como tem sido a minha adoração, como tem sido a sua adoração? É uma adoração de boca para fora, você fala, você elogia Jesus, de boca para fora, ou você realmente tem vivido a transformação que esse Jesus veio trazer? Agora, outra coisa que nós apresentamos, o texto nos apresenta aqui, é que Jesus ele vai expor as nossas verdadeiras intenções. Ele vai expor as verdadeiras intenções e as máscaras desses religiosos, desses políticos. Na sua resposta, ele vai expor, as máscaras religiosas deles vão cair. Aquilo que eles estão falando da boca para fora vai ser exposto. É só hipocrisia, é só bajulação. Então, palavras vazias,
e a nossa religiosidade, elas não impressionam Jesus. Jesus não se impressiona com palavras vazias. Jesus não se impressiona com um louvor bonito, onde tudo está perfeito, todos os tons, as pessoas estão cantando bonitinho, não erra uma nota. Não erra uma nota. Jesus não se impressiona com isso. Jesus se impressiona com corações que se prostram em adoração diante dele, em espírito e em verdade, pelo que ele é. É quando aquilo que Jesus é, realmente transforma o nosso interior, e nós começamos a viver o evangelho de verdade. A nossa casca de religião não impressiona Jesus e não engana Jesus. Jesus sabe como nós vivemos no nosso secreto. Jesus sabe quem nós somos quando ninguém está vendo. E é isso que impressiona Jesus. É isso que impressiona Jesus. Agora, versículo 15 começa então essa demonstração genial de Jesus, né? Por que vocês estão me pondo à prova? Tragam-me, é interessante isso aqui, tragam-me um denário. Tragam-me um denário. O que significa tragam-me um denário? Em primeiro lugar, significa que Jesus não tem um denário. E aí, rapidamente, eles entregam para Jesus um denário. Olha a genialidade de Jesus. Eles estão acusando, eles estão se rebelando, eles estão apontando para Jesus, querendo pegar Jesus nisso, mas quem carrega um denário no bolso são eles. É por isso que Jesus pede um denário para eles. Jesus quer revelar, demonstrar a hipocrisia deles. Vocês falam contra, vocês aí estão tentando me pegar, mas vocês já se submetem ao governo, vocês já manuseiam o denário, vocês têm no bolso, não sou eu quem tenho, são vocês. Então Jesus quer pegar eles aí e mostrar que eles já se submetem a César, a política de César. Por quê? Porque as moedas naquele tempo, elas não eram como nós hoje temos, e eu não tenho na minha carteira aqui, eu devia ter trazido uma moeda, para mostrar, se você tem uma moeda aí no seu bolso, você pode pegar uma moeda no seu bolso, se você tem uma nota de dólar no seu bolso, mudou alguma coisa? De quem é a face que está impressa nas nossas moedas e nossos dólares? Dos presidentes americanos. Porque isso aí, no seu bolso, no meu bolso, é um sistema de adoração religioso. E aliás, nesse país ninguém tem problema nenhum, ninguém esconde isso. O Deus desse país, ele é verde, cabe no bolso. E ele continua com uma face impressa nele. E muitos têm se submetido a ele. E têm revelado e entregado a sua lealdade completa a ele. A minha pergunta para você é, aonde está a sua lealdade? Porque nós conhecemos muitas histórias de pessoas que serviam a Deus com fervor e entusiasmo lá no Brasil. Aí quando chega nos Estados Unidos, não, Rodrigo, aqui eu preciso do meu full time, do meu part time, do meu more time. Por quê? O Deus de lá é o diferente daqui? Não, é o mesmo Deus, só que lá eu não tinha talvez o privilégio de adorar esse Deus dessa terra, da maneira que eu adoro aqui. Talvez o Deus de lá não me desse tantos benefícios como o Deus daqui dá. Então eu estou disposto a entregar a minha lealdade, o meu coração, ao Deus impresso na nota do dólar. E eu comprometo todas as outras áreas da minha vida por causa disso. Aonde que está a sua lealdade? Isso aqui é um chamado para nós reavaliarmos. Lembre-se que Jesus, ele não aceita palavras que saem da boca para fora. Falar, até o ChatGPT já aprendeu a falar. E colocar em palavras adoração, ele consegue fazer muito melhor do que eu e você. Mas ele não consegue adorar a Deus. Porque ele não tem um coração, uma mente, uma razão para fazer isso. Palavras por palavras, até computadores fazem. Deus não olha palavras, ele olha o seu coração. E aonde você está gastando a sua vida, colocando o seu tempo, colocando o seu dinheiro, isso que era para ser
um servo que agora é seu Deus, vai mostrar quem é o Deus da sua vida. Aonde está a sua lealdade? Não, eu não posso ir na igreja. Por que eu não posso ir na igreja? Porque eu tenho que fazer mais um part-time. Gente, eu sou imigrante. Acabei de falar aqui que eu estava com o Eduardo aqui, entreguei pizza aqui há muito tempo. Eu sei muito bem o que é trabalhar como imigrante. Eu sei que é muito, muito bem o que é não fechar a conta no mês e ter sim que entregar pizza, fazer part-time para poder sustentar a casa. Mas uma coisa que eu nunca negociei foi a minha lealdade ao Senhor. Nada dessas coisas nunca tomou o meu tempo do Senhor. A lealdade é dele. Aonde está a nossa lealdade? E aí eles entregam, e aquilo que eles entregam, para vocês verem o que eles entregaram para Jesus, esse é um denário. Esse é um denário, possivelmente, que era aquilo que eles entregaram para Jesus. E ele faz duas perguntas: de quem é a imagem? De quem é a imagem? Aí eles respondem prontamente: de César. E qual a inscrição? O que está escrito aí? Eu vou ler o que estava escrito para você na moeda de Tibérius César. Está escrito: Tibérius César, filho do divino Augustus. Lembre-se que os imperadores romanos, eles eram reconhecidos como divindades. Então o que está escrito aqui é: Tibério César, filho de Deus. Filho de Deus. Do outro lado da moeda estava escrito: sumo sacerdote do império. Aí você vê que a moeda representava muito mais do que apenas uma moeda, era uma propaganda religiosa e política. Era um sistema religioso e político. O que César estava clamando, e que os Césares clamavam para si, era: eu sou o Filho de Deus. Eu sou o Filho de Deus. E eu sou o sumo sacerdote de todo o meu império. O maior sacerdote, o principal deles. É isso que estava escrito. E eles sabiam muito bem que estava escrito, porque isso aqui era uma afronta direta ao segundo mandamento, de imagem e de adoração apenas a Deus. Era por isso que eles odiavam esse imposto e essas moedas, mas eles tinham ela no bolso, porque eles já tinham se submetido a elas. E aí Jesus, ele então responde, ele continua, aliás, dizendo, versículo 17: então Jesus lhes disse: deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E a resposta dele é genial, porque a resposta dele vai apontar para Gênesis, quando Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Em outras palavras, o que Jesus está falando para eles aqui é: deem a César aquilo que tem a imagem de César, que é o dinheiro. Deem aos governos, deem a políticos aquilo que é deles por direito, porque tem a cara deles lá. É do presidente desse país, é dele. A cara dele está lá. Deem a ele isso, mas não deem a ele aquilo que eles querem. Não deem a eles a lealdade última e final. Eles não são autoridade na vida de vocês, porque vocês foram criados à imagem de Deus. Então, se você foi criado à imagem de Deus, e nós fomos, porque a Bíblia diz que nós fomos, você pertence a Deus. Eles podem ter o seu dinheiro, eles podem ter o seu bolso, eles podem ter tudo o que nós temos, mas eles não podem ter uma coisa: eles não podem ter o nosso coração, eles não podem ter a nossa lealdade. A nossa lealdade é de um reino que não é o reino desse mundo, é o reino de Deus, é a glória de Deus. Eu pertenço a Deus, a minha lealdade última e final é de Deus. Então o que Jesus está fazendo aqui é revolucionário. Jesus, ele não está mostrando que os governantes, que César não tinha autoridade, que o presidente desse país não tem autoridade. Jesus não está colocando em xeque, falando: olha, não obedece a eles não, porque eles não têm autoridade. Que a verdadeira autoridade é o Senhor, o Deus do universo. Ele não está falando isso, mas ele coloca em perspectiva, em hierarquia. Ele está mostrando que existe um lugar legítimo onde esses homens têm hierarquia, eles têm domínio, porque Deus colocou eles lá, porque é o Senhor quem coloca e quem tira reis.
Mas no final, toda essa autoridade que foi dada por Deus, é governada por Deus. Deus é o único imperador do universo. É isso que Jesus está falando. Então Jesus diz sim e não. Sim, deem a eles o dinheiro, mas não deem a eles o seu coração, a sua lealdade, porque isso pertence apenas a Deus. Dê a ele aquilo que pertence a ele, mas se você pertence a Deus, porque foi criado à imagem e semelhança de Deus, o que você tem que dar para Deus? Tudo. É tudo dele, porque você foi criado para a glória dele. E é interessante porque eles não perguntam nada para ele, para Jesus, sobre Deus. Deus não entra na equação deles aqui. Mas por que Jesus coloca? Por que Jesus chama Deus para essa conversa? Por que Jesus coloca Deus no meio de tudo isso aqui? Para deixar muito claro para mim, para você e para eles, que não tem área na nossa vida que o governo de Deus não toque. Não tem área na minha e na sua vida que Deus não governe. Todas as áreas da nossa vida estão debaixo do senhorio do Senhor. Todas as áreas da minha e da sua vida são governadas, controladas, cuidadas pelo Deus Todo-Poderoso. César não está fora do governo de Deus. Ele só está lá porque Deus permite que ele esteja lá. Então a preocupação desses judeus aqui, piedosos, era: qual que é a relação deles com o mundo? Qual que é a relação minha com César? Qual que é a minha relação com Roma? Mas Jesus vai deixar claro para eles que a preocupação deles tem que ser uma e única. Eu não tenho que preocupar como que eu vou responder a essas demandas aqui do império. Eu tenho que me preocupar como que está o meu relacionamento com Deus. No dia que nós pararmos de ficar nos preocupando com coisas triviais dessa vida. Ai, como que é isso? Como que é aquilo? Meu irmão, minha irmã, se preocupe com o seu relacionamento com Deus. Como que está o seu relacionamento com o Senhor? E todas as outras coisas vão cair no seu lugar certo. Vão cair no seu lugar certo. Agora, o problema então aqui que Jesus quer nos mostrar é que o problema deles é interno. O nosso problema é interno, não é externo. O nosso problema não é com governos. O nosso problema é com o pecado que habita em nós. O pecado que nos destrói. Porque não adianta nada a gente não querer pagar imposto para César. Não vamos pagar os impostos para César porque a gente não se submete a César, nós apenas nos submetemos a Deus. Não adianta nada querer dizer que você se submete a Deus, que você não vai pagar imposto para César, quando na verdade, quando na prática, o coração deles estava completamente longe do Senhor, porque eles rejeitaram o Filho de Deus. Não adianta nada você querer viver essa religiosidade externa, sendo que o nosso problema é interno, é o pecado que habita em nós. E que religião não pode transformar. Apenas Cristo pode. Então, o problema real não era Roma. O problema real não é os Estados Unidos, não é o governo. O problema real das nossas vidas não é o externo. O problema real das nossas vidas é o interno. E como que Jesus deixa muito claro isso aqui para nós hoje? A igreja sempre sofreu na mão de governantes e de governos. Ela foi perseguida na história inteira. Até hoje a igreja é perseguida. Não se engane que pelo fato de você não ser perseguido como cristão, que a igreja não é perseguida. A igreja agora, tem irmãos nossos agora que estão morrendo por causa do evangelho. Agora. Mas o problema não são os governos que estão matando eles. Como que o problema não são eles? Deus já se preocupou com isso. Deus já julgou a todos esses governos na cruz. Deus já resolveu o problema da tirania, da injustiça, dos governos corruptos há 2000 anos atrás. Ele já fez isso na cruz de Cristo. Agora eles vão prestar contas com ele um dia, no dia do grande julgamento. Então Deus ele não está preocupado com isso, ele está preocupado em tirar o domínio tirano do pecado da minha e da sua vida. E ele já o fez através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Jesus ele não veio para transformar um império em outro império. Ele veio para estabelecer um império completamente diferente. Ele não veio trocar 6 por meia dúzia.
Ele veio para trazer o reino de Deus sobre a terra. O reino de paz e justiça para todos. Onde a injustiça, onde o pecado foram completamente destruídos pela cruz de Cristo. Pela cruz do nosso Senhor Jesus. Então a pergunta para nós é, de novo, aonde está a sua lealdade? Você tem se dobrado ao Deus desse século? Você tem se dobrado à imagem impressa no dólar? Ou a sua vida tem sido guiada, controlada, sustentada por esse Deus gracioso, o nosso Deus? Senhor, nós te louvamos pela sua palavra, que é verdade, em tudo que ela nos ensina, em tudo que ela nos afirma. E nós te louvamos, ó Deus, por esse texto maravilhoso que o Senhor nos deu hoje. E a certeza maravilhosa que o Senhor nos deu de que nós já fomos livres em Cristo Jesus. Nós não estamos mais debaixo de um governo, seja ele bom, seja ele mau. Nós estamos debaixo do senhorio de Cristo, o verdadeiro imperador. Então, Pai, nós te agradecemos. Agora clamamos a Ti, que o Senhor venha encontrar em nós um coração que te adora em espírito e em verdade, que não te adora com palavras de bajulação vãs e vazias, mas que o Senhor venha encontrar mesmo em nós, e aqueles que não foram feitos ainda, que o Senhor venha transformar esse coração, num coração de verdadeiro adorador, para a glória do Teu santo nome. Nos ajuda a viver, Senhor, assim, é a nossa oração, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém e amém.